Eu sou Eudes Erasmo Lenzi e faço parte da história dos 65 anos de Água Doce. Um povo sem cultura é um povo sem história. A cultura é o maior patrimônio de uma sociedade. Valorizar as pessoas em vida que fizeram a história de Água Doce. Apresentamos em capítulos a série documental Eu Faço Parte da História dos 65 anos de Água Doce. Olá, amigos do portal Minha Água Doce. Continuamos contando a história dos 65 anos de Água Doce com quem ajudou a construí-la. Hoje com Eudes Erasmo Lenzi. Ele que foi um dos primeiros funcionários aqui da IPAGRE de Água Doce e se aposentou na área. Ele não é de Água Doce, mas é cidadão aguadocense. Apoio Cultural Sinceadre, Bailão Eventos, Fab Lanches, Rec Car, Mepita Mecânica Pesada, JJ Móveis e Antenas, Supermercado Super Mais, Funerária São João Batista de Água Doce, JR Energia Solar, Frigorífico Dri, Cime Seguros, Pit Stop Pizzas e Hamburgueria, Fantin Massas, Nova Cor Tintas, Carvão Limoeiro, Loja Zancan, Central Zanata e JS Instalação Elétrica e Rebobinagem de Motores. Eu sou Eudes, faço parte da história de Água Doce, dos 65 anos, e minha formação é engenheiro agrônomo, formado na Universidade Federal de Pelotas em 1973, e após concurso público eu fui aprovado para trabalhar no serviço de extensão de Santa Catarina. Eu vim para cá em março de 74, então já estou aqui há 49 anos. E minha função aqui era, na antiga Acaresc, era de trabalhar com a extensão rural, que seria, a extensão rural vamos dizer que é um fio da pesquisa que leva a técnica para os agricultores. E Eudes, tu chegou em que ano aqui em Água Doce? Eu cheguei em 74, primeiro para fazer estágio probatório e depois para contratação definitiva. Então eu trabalhei durante 34 anos aqui no município, sempre na mesma empresa, e ultimamente de Acaresc ela passou a ser chamada de EPAGRE, e aí me aposentei nessa terra aqui. Que ano que foi a aposentadoria? Em 2008. 2008. Então foi quanto tempo de... 34 anos de serviço de extensão, de campo, né? Nesse período, o meu trabalho era difundir tecnologia para os agricultores. Então, além de tecnologia, aumento da produção, produtividade e também a busca de renda para as famílias rurais. Quando eu cheguei aqui em Água Doce em 74, basicamente a economia de Água Doce ela estava voltada para aqui na região da colônia, que era minha região de trabalho, suinocultura e milho. As outras atividades mais de subsistência, como feijão, arroz, trigo eventualmente, ela não tinha assim, muita expressão econômica, mas a suinocultura e o milho, sim. Aí mais tarde começou a ser desenvolvida a pecuária leiteira, mas a princípio foi isso. Então meu trabalho estava voltado praticamente essas duas economias básicas, e também eu trabalho com a juventude rural, nos antigos clubes 4S, nós tínhamos aqui em Água Doce 4, na comunidade Paioteiga, Santo Antônio, Zona Nova e Linha Olinda, que hoje, infelizmente, esse trabalho ele deixou de existir, e só o trabalho da extensão hoje está voltado para as propriedades e para os familiares como um todo, não é? Quando eu cheguei aqui também, em 74, a agricultura ela estava assim, modernizando aos poucos. Não havia praticamente mecanização. O que havia era trabalho de tração animal e braçal. Então todos os agricultores tinham
pelo menos, no mínimo, uma junta de bois, e os equipamentos que haviam na época passavam da trilhadeira, de motores, forrageiras, essas coisas assim. Hoje, esses equipamentos, eles simplesmente são peças de museu. Hoje, nossa agricultura, ela é total ou quase 100% mecanizada. Se não for por equipamentos próprios, mas pelo serviço de mecanização prestado pela municipalidade, né? E hoje Água Doce é grande produtor do quê, em comparação? Água Doce, a grande produção de Água Doce é a suinocultura, a avicultura, a pecuária leiteira, gado de corte, soja, batata, basicamente isso. E a produção de uvas é mais voltada a um produtor só, mas essa é a base da economia de Água Doce. Também, Água Doce é um município que tem uma outra economia que talvez não é muito falada ou difundida, que é o próprio reflorestamento. Então, Água Doce tem uma das maiores áreas de reflorestamento da região do meio-oeste, mas só que, infelizmente, todo esse grande potencial da madeira, ele não é processado no município. O município ainda é um fornecedor de matéria-prima. O bom seria que toda essa matéria-prima produzida em Água Doce, ela pudesse ser, pelo menos parcialmente, beneficiada, com agregação de renda para as famílias, né? Tu pegou o período das serrarias aqui? Sim, eu quando cheguei aqui, eu vi a entrevista do Dr. Ernesto, ele falou que tinha 33, eu cheguei aqui a 31, e a população, na época que eu cheguei, era 11 mil habitantes, hoje são 6.500, então a população, na época que eu cheguei aqui, a população urbana era de 900 e poucos habitantes, era tudo rural. E com o término do ciclo da madeira, essas serrarias foram fechando e essas pessoas também foram procurar outros locais para desenvolver suas atividades ou trabalho, né? Quando tu chegou aí, Pagre era aqui onde é hoje a padaria? Isso, cheguei aí, nessa época aí, aí a gente ficou por eu não sei exatamente quanto tempo, até se mudar para onde hoje tem o escritório na prefeitura. O senhor veio casado? Não, vim solteiro, casei em 75 e desse casamento eu tenho duas filhas, a Renata e a Fernanda, que está em São Paulo, a Renata está aqui, e a gente mora aqui. Eu diria assim que Água Doce é um paraíso para a gente viver. Casou com a Ivanja, então? Isso, de Pelotas. Casaram em Pelotas. Ela morava em Pelotas, veio para cá e continuamos aqui desde o nosso casamento. Tem netos? 2 netos, uma ninha e um guri. Também está Fernando em São Paulo. Eudes chegou em Água Doce quando o escritório da Ipagre era onde hoje tem uma padaria, na Avenida 15 de Novembro. Um ano depois, ele se casou com Ivanja, que era natural de Pelotas, e lá foi o casamento. Aqui, ele constituiu sua família, tendo 2 filhas e hoje 2 netos. Eu falei antes de mecanização, uma coisa que eu tenho assim, orgulho de falar, que além dos serviços normais da época, eu pude introduzir técnicas agrícolas como o chamado cultivo mínimo. Porque na época, quando eu cheguei aqui, a Água Doce, os agricultores praticavam agricultura tradicional, convencional, lavrar, gradear e plantar. E isso provocava muita erosão. O cultivo mínimo, então, é uma prática de manejo simples do solo, onde o revolvimento era mínimo e procurava se manter a maior parte possível da cobertura que existia nessa área. Outra coisa que eu tive o prazer de introduzir em Água Doce, o plantio direto, que é um método de plantio já mais avançado, onde o cultivo é feito em linhas, com máquinas e praticamente, não dá para dizer, zero de revolvimento do solo. Hoje é uma prática comum no município todo, e como também na nossa região. E também uma coisa que surgiu na época que eu trabalhava, era o uso de herbicidas. Quando os agricultores só trabalhavam com enxada ou com algum outro tipo de equipamento, quando surgiu o herbicida,
é uma coisa que os agricultores punham em dúvida a eficiência do método. Então a gente tem que fazer trabalhos experimentais, porque que nem Santo Tomé, quero ver para crer. E isso foi introduzido hoje. Nenhum agricultor, suponho, que ainda trabalhe sem o uso de herbicidas. É uma prática, se for bem utilizada, é econômica, ela poupa mão de obra, reduz serviços braçais, enfim, é uma garantia de produção. Também tive que fazer, por falta de pesquisa na época, trabalhos que vou chamar de experimentais. Por exemplo, calcário, por análise de solo, havia muitas áreas que precisavam de uma quantia muito grande. E os agricultores, por vezes, não tinham recurso para isso. Mas nós não tínhamos uma pesquisa oficial na época que dissesse reduz a dose e vai produzir. Então, por conta própria e até risco, eu tive que fazer muitas, não sei se experiências, para demonstrar que era possível produzir sem a necessidade de usar tanto calcário. Mas, enfim, hoje as coisas mudaram e hoje se produz com pesquisa, então mudou muito. Fiz um trabalho que para mim foi assim, a realização pessoal, o chamado microbacias. Na época ele estava voltado basicamente para a questão ambiental. Andei, suponho que praticamente 90% das propriedades rurais da região colonial de Água Doce, fazendo mapeamento de solos das áreas cultivadas. Ao mesmo tempo, a gente emitia uma sugestão de cultivo, troca de cultura, de atividade, nessas áreas onde eram próprias para fazer agricultura. Então, muitos reflorestamentos que nós vemos aqui na região provêm dessa época. O agricultor trocou solo muito inclinado, uma atividade como reflorestamento, onde a agricultura não era possível, passou-se para outra atividade, e isso melhorou demais a questão ambiental. A questão da qualidade de águas também, porque começou a partir daí também a construção das esterqueiras. Porque quando eu cheguei em Água Doce, a esterqueira não existia. A suinocultura, normalmente, a construção estava instalada em cima de rios, riachos, ou uma fonte de água que levasse embora essa matéria. Hoje não tem mais isso, até porque existe uma fiscalização muito rígida, né? E também, além da parte técnica, de extensão, de trabalho com o meio rural, eu me dediquei um pouco do meu tempo aqui na comunidade como... ação social. Social. Uhum. Então, eu participei durante 5 anos da diretoria da PAI, do Sertanejo Porte Clube, do Hospital Nossa Senhora da Paz, Lions Clube, cheguei a ocupar vários cargos, tudo em torno de comunidade, porque a gente também convive e tem que fazer da colaboração para a comunidade. E finalizando, depois desses 34 anos de participação comunitária, eu, Edson Juarez e a Josete, a gente foi agraciado com o título de cidadão aguadocense. Uhum. Então, é uma coisa de que eu me orgulho, fico assim feliz pelo reconhecimento das autoridades do município, como alguém que passou aqui e deixou alguma semente plantada. Naquela época, Água Doce era o 4º município do estado em extensão. O 4º, daí hoje é 6º, né? Hoje, como foi dado uma parte, cedido para Salto, lá nas Macieira. Então, na época era 1.500 e poucos quilômetros quadrados de extensão, hoje parece que são 1.300 e alguma coisa, né? Uhum. Mas continua sendo um município muito grande. E naquela época vocês trabalhavam, esses que foram agraciados, ou tinha mais a equipe? Nós passaram por aqui outros. Quando eu cheguei em Água Doce, eu não posso deixar de mencionar o nome do Antônio Valmor Bom, que foi assim uma segurança para quem chega, que ele já tinha experiência, ele estava aqui há algum tempo, e ele foi assim um orientador, uma pessoa que me dizia assim,
faça assim, ou isso tem que ser conduzido de tal forma. Então ele foi uma pessoa que me ajudou muito, fico grato a ele também. E depois veio o Edson, e das extensionistas Josete. Antes disso tinha Dalva Pereira Conceição. Nós tivemos aqui o Ernesto Gomes, que veio trabalhar com juventude rural. Outro nome que também passou por aqui, agora, não sei se é Adem... ele hoje está em Iporã do Oeste, né? Mas foram assim pessoas que passaram por aqui. A Séfora que trabalhou também com juventude rural. O outro, o Edenor Farmilink, uma coisa assim, que passou por aqui. Então nós fomos uma equipe que se renovou, ou passou pelo menos aqui há algum tempo, foi embora. Eudes, Edson, Juarez e Josete, 4 personagens vindos de fora de Água Doce, mas com uma história parecida. Juarez da Cidasc, os demais da EPAGRE. Em outubro de 2021, uma iniciativa da bancada do PP de Água Doce homenageou os 4 aposentados dos órgãos estaduais com o título de Cidadão Aguadocense. E chegamos ao 18º episódio da nossa série documental. Aguarde os próximos episódios. Portal Minha Água Doce, há 8 anos contando a história de Água Doce região. Contribua!